Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo e nós vamos falar sobre Deus. E no vídeo de hoje eu já inicio perguntando a você: você sabe por que a serpente preferencialmente investiu em Eva para ali tentá-la? Porque ela percebeu, o motivo dela ter percebido que Eva, naquele momento ali da tentação, seria o elo mais fraco e tornaria-se muito mais fácil enganá-la? Você já se fez essa pergunta? Vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos fala sobre isso e o que ela tem a nos ensinar nas Escrituras Sagradas. Mas antes, já peço a você que curta, comente, que compartilhe e não deixe de se inscrever no canal para nos ajudar. Vamos lá então às Escrituras Sagradas, sem perca de tempo, porque o assunto não nos espera e não é tão demorado assim. Vai ser uma coisa rápida para a nossa edificação. Vamos lá então. Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 2. Gênesis 2. Vamos lá. Gênesis 2. Vamos. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7. Diz assim: E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Somente esse versículo por enquanto, porque para o assunto que nós vamos tratar, é necessário que nós lemos esses versículos. Veja bem, o que Deus fez? Ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, como todos sabem, e forma o jardim no Éden. O Éden é uma localidade, é um local. E ali ele põe o homem para cuidar, para lavrar ali a terra. E ele diz ao homem: de toda árvore você pode comer. Toda árvore. Até mesmo da árvore da vida. É um engano pensar que Adão e Eva não tinham acesso à árvore da vida. Eles tinham. Pois Deus, ele deu até a localização de onde estava a árvore. Estava no meio, no centro do jardim. Estava ali bem no meio. A árvore que estava no meio, aquela árvore, era a árvore da vida. E também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é justamente a árvore que Deus disse que não era permitido que Adão comesse, e não só comesse, mas nem tocar naquela árvore. Não foi autorizado por Deus. Mas a árvore que estava no meio do jardim, essa sim, essa podia comer, que era a árvore da vida. O que Deus restringiu na alimentação de todos os frutos que estavam no Éden foi somente a do conhecimento do bem e do mal. Somente esta foi a restrição que Deus colocou ali para Adão, para os seres humanos. E você percebe que depois ele forma Eva. Lembrando, Adão não foi criado dentro do jardim, ele foi colocado lá por Deus para cuidar do jardim. Ele foi criado fora do jardim. Eva, porém, já foi criada dentro do jardim. Ela estava dentro do jardim. E era a função de Adão ensinar Eva tudo aquilo que ele já havia aprendido da parte de Deus, ensinada para Adão, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a função de Adão
dizer para Eva não consumir, porque aquela sim não poderia. Ela poderia comer qualquer uma outra árvore, mas aquela do conhecimento do bem e do mal não poderia de maneira alguma. Essa era a instrução dada por Deus. E está escrito que disse: no dia que dela você comer, certamente você vai morrer. Você não vai, ele referindo-se aqui a uma morte para que ele não seria mais imortal, não que ele morreria instantaneamente, não. Mas não sei qual foi o entendimento que ele teve no momento e como ele passou para Eva. Mas o certo é que sabemos que não morreria imediatamente. Talvez ele pensava que poderia ser fulminado naquele momento. Mas aqui nós vemos que há uma dificuldade de interpretação, ou da parte de Adão, ou da parte de Eva, por não ter entendido. Mas essa foi as ordens dadas por Deus. Coma de todas as árvores. E a da vida está ali no meio. Você pode comer dela. É como se alguém chegasse, pedisse para que você, olha, eu vou viajar, você cuida da minha casa, aqui tem isso, tem aquilo outro, e a geladeira está cheia. Você pode usufruir. Só não pegue tal coisa. Foi mais ou menos isso aí, tentando trazer uma explicação mais simples para que possamos entender. Agora observe. Já no capítulo de número 3, relata sobre a tentação. E nós vamos prestar atenção aqui no diálogo de Eva com a serpente. A serpente foi astuta e tentou pegar Eva, como se dizem por aí, no pulo do gato, na manha. E ele conseguiu. Veja bem. Gênesis 3, já estamos no terceiro capítulo. Tá aqui. A partir do capítulo 3 começa o diálogo, mas vamos pegar o diálogo, vamos lá, coisa rápida. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Veja a pegadinha. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela e nem nela tocareis, para que não morrais. Você prestou atenção na leitura em que eu acabei de ler? Eva, ou ela não prestou, duas hipóteses. Ou Eva não prestou bem atenção naquilo que Adão ensinou a ela, ou Adão não ensinou ela de maneira correta. Porque quando ela é confrontada pela serpente, pelo aquilo que está escrito, aquilo que está dito por Deus ou não, o que ela diz? Olha, de todas as árvores podemos comer, mas a que está no meio do jardim, não. A árvore que está no meio do jardim poderia comer. É a árvore da vida. Esta poderia comer. Você percebeu aqui que ela não tinha, ela não prestou atenção naquilo que Adão ensinou a ela, ou Adão não foi preciso no seu ensinamento, porque não havia localização para a árvore do conhecimento do bem e do mal. A localização foi dada para a árvore da vida, e a árvore da vida poderia se comer. Ela disse que não poderia comer daquela árvore da vida. Aqui está o erro. Aqui está o erro onde muitas vezes o inimigo da nossa alma nos pega através das próprias escrituras, da própria palavra. Mas isso só ocorre quando não prestamos atenção naquilo em que estamos lendo. Por isso, ao lermos as escrituras sagradas, temos que ter o cuidado, temos que ser minuciosos em lermos as escrituras para entendermos realmente do que está se tratando ali naquele presente momento.
Eva demonstrou aqui que tinha pouco conhecimento de causa. Eva demonstrou aqui que sabia muito pouco daquilo que foi ensinado das Escrituras Sagradas. Ela demonstrou, como já disse, ou ela demonstrou que sabia muito pouco por falta de um interesse, ou Adão não foi tão totalmente explícito na explicação em que ele transmitiu a ela. Porque Eva não ouviu isso do Senhor. O Senhor passou isso para Adão. E Adão tinha uma responsabilidade, como aquele que guardava o jardim, de ensinar de maneira correta como estava escrito, como verdadeiramente Deus disse. E é nesse engodo que muitas das vezes nós caímos por não examinarmos as Escrituras de maneira correta e minuciosa, caímos em ciladas que são preparadas para nós pelo inimigo das nossas almas, utilizando as Escrituras Sagradas. Deus disse certa vez: o meu povo ele perece por falta de conhecimento. E quando nós não temos este conhecimento da palavra do Senhor, é porque perecemos. Por isso perecemos. Por isso, muitas das vezes, as nossas orações não são atendidas. É porque, às vezes, pedimos coisas que Deus talvez não, com certeza não disse que não daria. Ou às vezes passamos por alguma situação e naquele momento parece aquele caos, parece que não vai ter fim. É porque quando nós lemos as Escrituras Sagradas, elas nos dão claras evidências que Deus ele vai prover as nossas necessidades. Deus dá a clara evidência que Ele vai nos sustentar no dia da angústia. Não diz que nós não iremos passar, porque vivemos em um mundo real. Uma hora ou outra a realidade vai bater de confronto com o seu mundo fantasioso. Aí é o momento em que você vai se decepcionar por não analisar corretamente as Escrituras, minuciosamente, prestando atenção no que aquilo que realmente Deus está querendo com o seu povo. E há já muitos anos, muitas pessoas que professam essa fé em Deus têm andado por jargões utilizados por ministros, cantores, que não estão na palavra, são apenas jargões. E Deus não tem compromisso com jargões ditos por alguém para, no momento de euforia, animar um público. Deus não tem compromisso com esses jargões. Deus tem compromisso com a sua palavra. Você observa que a serpente ela foi bem clara. Ela disse: Deus disse isso e isso, testando o conhecimento de Eva. Quando ela vê que Eva disse algo errado, disse: não, a fruta, a árvore que está no meio, nós não podemos comer. Pronto, aí a serpente pegou no pulo. Era a brecha que eu estava precisando. Isso demonstra que ela não tem conhecimento dos ensinamentos de Adão, de Deus, das Escrituras. É aí que eu vou pegar ela. É aí que ela vai cair na minha conversa. E é aí que muitas pessoas caem, pois é utilizado quase que sempre as Escrituras para tentar contradizer as próprias Escrituras. E se você não tem uma base bíblica daquilo que está escrito, você pode facilmente cair nesse engano. Você pode facilmente ser iludido e assim cair no erro da desobediência. Quando você se deixa levar somente por jargões, por letras de louvores e não examina as Escrituras, a sua fé é como se fosse uma fé de cristal. Facilmente ela será quebrada. E se ela não for quebrada, você é um sério candidato a ter um problema psicológico, de depressão, de ansiedade, pois você vive confiando, você vive pautado em jargões e letras de canções gospel, quando na verdade a nossa fé tem que estar baseada e pautada nas Escrituras Sagradas. É essa que traz a vida.
São essas escrituras sagradas que nos fazem, eu e você, andarmos com os pés firmes no chão e com o nosso olhar e o nosso pensamento e entendimento no céu, no Senhor. É as escrituras sagradas, não há outro caminho, numa outra coisa que possa nos fazer chegarmos mais perto de Deus. Somente suas escrituras. E como no caso de Eva, quando nós descuidamos de ler realmente, de entender qual o propósito de Deus, somos facilmente enganados por essas ciladas que, vez ou outra, aparecem. Pessoas que tentam nos ludibriar, muitas das vezes até essa própria pessoa já foi equivocada e já teve um ensinamento equivocado, e muitas das vezes, acho que não por maldade, para fazer você descrer daquilo que está escrito, mas porque ela mesma aprendeu errado, cita algumas partes das escrituras, que se você não souber o seu texto, o seu contexto, o que aconteceu ali na história, o que está correndo, do que realmente se trata, do que está se falando, você vai se perder também. Você vai deixar-se ser enganado também. Por isso a necessidade de sempre buscarmos, estudarmos as Escrituras Sagradas. Estudarmos com atenção. Quando você estiver lendo as Escrituras Sagradas, não tenha pressa de sair de um capítulo, de sair de um versículo. Passe o tempo que passar. Absorva o máximo das Escrituras Sagradas. Não tenha pressa. Pare com esse negócio de ler. Não é nada contra. Só que eu não acredito que seja vantajoso para você ler a Bíblia em um ano. Não. Se você faz, tudo bem, amém. Mas eu aconselho que você dedique mais tempo a uma passagem, a um capítulo, a um versículo. Extraia o máximo que você puder de informação sobre aquilo, pedindo orientação de Deus, sabedoria de Deus, para assim você continuar a sua leitura. O importante não é como você vai terminar, o importante é como você começa, é como você termina. Pois nada é interessante você ler toda a Bíblia, mas fraquejar em alguns pontos. Por isso é necessário, não tenha pressa de ler as Escrituras. Demore uma semana, 15 dias, um mês, num capítulo, não importa. O importante é que você aprenda aquilo que realmente Deus quer na tua vida. Quando você começa a entender e aprender o que realmente Deus quer, a tua vida começa a se fortalecer mais no Senhor. O teu legado tem que ser diante de Deus e não diante dos homens. Por isso é necessário você estar sempre lendo as Escrituras, diariamente. Faça um esforço, leia diariamente. Não um versículo por dia, mas tire uma semana para ler um versículo só, um capítulo só. Extraia aquilo que você puder, para que você possa se fortalecer na fé em Cristo, no nosso Messias amado, aquele que veio para salvar e nos levar para morarmos no céu. Espero você no próximo vídeo. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.